Então, quais são esses mecanismos de morte celular na neurodegeneração? Quais são as causas dessa alteração, né, somando a alterações proteicas? O que além dessas alterações proteicas, o que acontece no neurônio? Então, a gente tem 5 coisas que acontecem. Então, a primeira coisa aqui é uma anormalidade no funcionamento do receptor NMDA. Quem é o receptor NMDA? É o receptor de glutamato. Então, olha ali na figura, né? Nesse receptor, a gente pode ver que ele, quando é estimulado, vai entrar cálcio e vai gerar aí a função, ou vai fazer com que funcione algumas proteínas que vão levar a um efeito, né? Um efeito de comunicação neuronal. Só que observa aí embaixo que quando acontecem essas reações dentro da célula, a gente tem a formação de radicais livres, formando peróxido de hidrogênio, né, e peroxinitrito, que são 2 substâncias altamente reativas. O que são radicais livres? Radicais livres são as famosas substâncias reativas, onde eu tenho uma possibilidade de reação ou de interação dessa substância com alguma biomolécula que esteja próxima, né? Então, se eu tiver uma proteína próxima ao radical livre, ele vai se ligar a essa proteína. Se eu tiver um fosfolipídio ou um lipídio, ele vai se ligar a esse lipídio, né? Então, o que ele enxerga pela frente, ele tenta fazer, ele faz reação química. Então, esse slide aqui mostra pra gente o que o radical livre faz, né? Então, aqui explica, ó, componentes celulares que perdem a utilidade ou sofrem oxidação são destruídos e reaproveitados. Então, o sistema de reciclagem torna-se mais inefetivo. O que ele está dizendo aqui? Prof, você não falou que tinha reação química ali naquele neurônio? Então, volta a figurinha ali. Mas isso não é uma coisa normal, a formação desses radicais livres? É uma coisa normal nas nossas reações. Só que a gente tem enzimas, então, que neutralizam esses radicais livres. Só que se a gente tem um excesso de funcionamento do neurônio, isso pode ser saturável, né? E a gente pode ter esse radical livre sobrando, digamos assim, né? E aí ele vai começar a prejudicar a célula. Então é isso que está falando aqui, ó. O sistema de reciclagem torna-se mais inefetivo com a idade e, somados ao aumento de radicais livres, os produtos deletérios tornam-se resistentes, gerando a lipofuscina, né, que na doença de Alzheimer é proveniente da oxidação da proteína beta-amiloide. Então, o que a gente está traduzindo isso para vocês, né? Não sei o quanto vocês lembram de patologia. Essa presença do radical livre vai favorecer, resumindo, né, a oxidação das proteínas beta-amiloides que a gente tem normal no nosso organismo. E ela oxidada, e contando com a inefetividade lá dos nossos sistemas de reciclagem por causa da idade, ela vai acumular, ok? Então, a primeira coisa que gera o acúmulo de proteína beta-amiloide é a oxidação excessiva. Aqui tem até um comentário, né? A vitamina E reduz o acúmulo deste pigmento, da lipofuscina. Lipofuscina é sempre um pigmento que é um resíduo de material, de proteína que ficou velha ou que foi alterada e geralmente tem que ser removido. Quando não é removido, a gente dá o nome de lipofuscina. Tá? Isso é patologia, acho que vocês estudaram isso. Se não lembram, dá uma pesquisada lá. Radicais livres ainda, né? Então, consequência, a gente chama, quando existe um aumento muito grande de radicais livres, a gente chama de estresse oxidativo, tá? Então, o que o estresse oxidativo promove? Ele promove o aumento da apoptose. A apoptose, você sabe que é a morte programada, né, da célula. Ele favorece a desconexão sináptica, mitocondriopatias, né? Então ele vai alterar o funcionamento da mitocôndria, que é importantíssima, né? Que é a célula que mantém a energia, a organela que mantém a energia da célula. O radical livre causa dano ao DNA, oxidação de proteínas, lipoperoxidação, peroxidação da ApoE, principalmente a ApoE4, ela é muito mais oxidada.
a proteína beta-amiloide é mais patogênica no estresse oxidativo. Aquilo que eu falei, a gente vai oxidar a proteína beta-amiloide. Que mais? Então, vamos lá, vamos relembrar. A gente começou falando que um dos problemas do Alzheimer era o aumento do funcionamento do receptor NMDA, né, um aumento do glutamato. Aí falamos dos radicais livres, que quando você tem muito, uma coisa está levando a outra, né? Quando o teu receptor NMDA é muito estimulado, existe muita reação intracelular no neurônio e aí aumenta a formação dos radicais livres. E uma terceira coisa que a gente percebe que ocorre também no Alzheimer é o estresse e os fatores comportamentais gerando uma inflamação central. Então é a presença de uma inflamação central que também aumenta a chance de a gente ter o Alzheimer. Então olha só, o estresse físico e psicológico, ele gera o aumento de citocinas. Você lembra o que são as citocinas? São as substâncias de comunicação entre as células de defesa. E essas citocinas acabam liberando os corticoides endógenos, né, que deprimem o sistema imune. Então eu vou ter uma baixa imunidade, né, consequência aí do estresse. E as citocinas, como a interleucina 6, induz a produção de proteína amiloide. Olha só, então um processo inflamatório que eu desenvolva no meu organismo vai me levar ao aumento de produção de proteína amiloide. O estresse enfraquece o cérebro, reduz a circulação, o oxigênio e nutrientes. Então a gente tem que se preocupar com as nossas atividades, com o controle do estresse. Papel das citocinas ainda. Então as citocinas que apareceram lá no estresse, lembra, né? Ativam receptores NMDA. Olha só, por que aquele... Você podia estar se perguntando antes, né? Mas por que existe um excesso do glutamato, um excesso do funcionamento do receptor NMDA? Então aqui está a explicação. O excesso é devido às citocinas, né? Ativam receptores NMDA, por isso que a inflamação sistêmica é ruim para o Alzheimer, porque aumenta as citocinas. Isso desencadeia o estresse oxidativo, olha como uma coisa gruda na outra. E este é a morte do neurônio. O que leva ao processo inflamatório e a liberação de citocinas? Um dos fatores nós já falamos, né? Que é o estresse. Então, outro fator. Olha só aqui que eu falei que vocês vão orientar os pacientes quanto à dieta. Então o que é em relação à dieta? Dietas ricas em aminas, desequilíbrios nos aminoácidos, excessiva concentração do ácido glutâmico ou aspartico. Então, aspartame, né? E o tal do glutamato. Aonde que tem presença dessas coisas que eu acabei de falar para vocês? Então, nesses produtos, como você pode ver aqui na figura, esses produtos são ricos em glutamato ou aspartato, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que identificar esses produtos que são inflamatórios e alérgenos e retirar eles ou diminuir bastante o consumo deles. Detecção de absorção excessiva de ácido aspartico e glutâmico, eliminação do aspartame e eliminação do glutamato monossódico. Então, comece a prestar atenção naquilo que você está ingerindo, tá? Isso pode te levar, né, voltando aqui, a um estímulo excessivo do receptor NMDA e aí gerar o estresse oxidativo e aí levar à morte do neurônio, tá? Cadê aquela saladinha? Cadê aqueles legumes lá refogados ou enfim, as saladas cozidas, né, que a gente tanto deveria consumir? Cadê aquelas frutas maravilhosas, cheias de vitaminas, né? O que a gente está fazendo? A gente está substituindo tudo isso que eu falei por esses produtos, né, industrializados, cheios de conservantes, que o glutamato também é um conservante. Então a gente está fazendo isso com a nossa saúde. Vamos lá então ao quarto mecanismo de morte celular,
tem a ver então com a disfunção mitocondrial. Olha só, defeitos no complexo 1 da cadeia mitocondrial estão presentes em plaquetas de pacientes com doença de Alzheimer. Então eles fizeram lá um exame e viram que existiam defeitos no complexo 1. Você lembra o que é o complexo 1 mitocondrial? Tá? Então vamos voltar lá na bioquímica. Legal, né? Então a bioquímica ela dizia o seguinte, que a gente tinha lá a glicólise, o ciclo de Krebs, e aí a cadeia respiratória, lembra disso? Traumatizou, né? Então a cadeia respiratória ela era formada por substâncias que transportavam aquele hidrogênio ou energia que o NAD, lembra do NAD? E o FAD tinham captado lá da glicose, tinham tirado da glicose, colocava nessa cadeia transportadora, que é o complexo 1, e aí ele iria transportando essa energia, né, para o lado externo da membrana mitocondrial, e depois esse hidrogênio iria voltar através de uma bomba que iria usar essa energia para produzir ATP. Lembrou disso? Cadeia respiratória? Onde eu quero chegar? Esse complexo 1, ele é formado por algumas substâncias. E para que a gente consiga, então, transformar a energia captada pelo NAD e pelo FAD em ATP, esse complexo precisa estar funcionante e estar transportando esse hidrogênio através da membrana, ok? Voltando aqui, então. As mitocondriopatias acarretam em redução na produção de ATP, entendeu agora o que reduz ATP? E aumento do estresse oxidativo e redução da glutationa. Então olha só, além de essa mitocondriopatia diminuir o ATP, ela tem relação com manter a célula sem os radicais livres, ou diminuir os radicais livres da célula. O que tem a ver a glutationa, né? Por que eu falei dela? Porque a perda de glutationa, acima de 85%, aumenta em 5 vezes a concentração de radicais livres, né? Que são os zeros aí, as espécies reativas ao oxigênio. E a adequada produção de ATP permite um potencial transmembrana adequado para o receptor MNDA. Então olha só como uma coisa está ligada na outra, gente. Então, se eu tiver uma mitocondriopatia ou um mau funcionamento da minha mitocôndria, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o funcionamento do receptor de NMDA, tá? Que em condições normais ele é bloqueado pelo magnésio, mas se ele tiver alterado, ele não vai mais responder tanto ao magnésio, né? Alterações no potencial transmembrana abrandam o efeito do magnésio, então diminui o efeito do magnésio e aumenta o influxo de cálcio, então ele fica estimulado, fica excitado. Perceberam aí que o magnésio é importante para regular os receptores de NMDA, né? Por isso que a gente tem que manter os níveis de magnésio adequados no nosso organismo. Por isso que a gente tem que repor se a gente não consegue consumir a quantidade adequada. Então olha aí essa mitocôndria, né? E o nome de um daqueles fatores do complexo 1 que nós estamos falando até agora, ele chama-se coenzima Q10 ou ubiquinona, tá? Por isso, se a gente tem uma tendência à mitocondriopatia ou suspeita-se que o paciente está com Alzheimer ou com alguma doença neurodegenerativa em desenvolvimento, às vezes é necessário a utilização da coenzima Q10, né, e aumentar essa coenzima Q10 para melhorar o funcionamento da mitocôndria desse paciente, retardar a evolução da doença. Então aqui está comentando, né, no cantinho aqui, que 120 mg por dia diminui 45% da mortalidade de paciente com Alzheimer, 360 mg por dia melhora a parcial do Parkinson e 1,2 gramas, né, ou 1.200 mg dia melhora a atividade motora do Parkinson, tá? Informações interessantes, né, que talvez você não tivesse aprendido na faculdade, creio eu que não aprendeu, né? E aqui eu deixei esse gráfico, essa figura só para mostrar para vocês que conforme a idade vai
passando, ou vai aumentando, né, o tempo vai passando, a gente vai diminuindo a concentração de coenzima Q10. Então talvez seja necessário repor, né? Ali no ladinho direito, essa figura está só mostrando que a ubiquinona ou coenzima Q10 previne a oxidação celular ou a formação de radicais livres, tá? Quarto, então ainda falando da disfunção mitocondrial, as patologias que a gente já encontrou artigo científico relacionando disfunção mitocondrial: doença de Alzheimer, Parkinson, atrofia sistêmica múltipla, distonia miopática, miopatia mitocondrial, tá? A gente sabe que as estatinas afetam o funcionamento da mitocôndria celular, são a causa de morte de célula de músculo, né? Já leram sobre isso? Rabdomiólise, né? Então existem trabalhos em andamento relacionando aí o uso de coenzima Q10 em pacientes que fazem o uso de estatinas. Então, a utilização de técnicas de ressuscitação mitocondrial permite ampliar o leque terapêutico nas patologias citadas. Quinto, falei que eram 5 coisas, né? Vocês já estão cansados? Estamos na quinta, quinto mecanismo de morte celular. Então, neurodegeneração por injúria isquêmica. Então, olha só, a injúria isquêmica pode causar perda neuronal, mitocondriopatia e redução das sinapses, com consequente neurodegeneração. Então, quase todos os fatores de risco para doença de Alzheimer têm um componente vascular. Então, a má irrigação cerebral, o fluxo de sangue ruim no cérebro, gente, leva para o Alzheimer, tá? Então, a melhora da perfusão, olha só, reduz os sintomas e a progressão da doença. A detecção de hipoperfusão cerebral por neuroimagem identifica candidatos a Alzheimer, e a presença de anormalidades microvasculares antes das alterações cognitivas, tá? Transporte capilar cerebral deficiente por alterações estruturais dos capilares. Então, o colesterol e a homocisteína podem prejudicar os capilares cerebrais. Então, o acúmulo, né, do colesterol e a homocisteína. A homocisteína, não sei se vocês já estudaram ela. No final aí eu já falo qual que é a relação dela, o que ela é, de onde que saiu isso, tá? E as placas neuríticas aumentam por má nutrição cerebral, tá? Então, confirma-se a importância de um fluxo vascular adequado. Ok? Vimos todas as causas de morte celular de neurônio, né, morte neuronal. Por que a gente viu tudo isso? Porque o tratamento da medicina ortomolecular está baseado em tudo isso que a gente comentou. Então, para você entender o tratamento, que eu já vou passar as prescrições, a gente precisava entender o todo, né, da doença aí. Então, como que é feito o diagnóstico de demência vascular? Para a gente saber, tem esse score de Rachinski, mas isso é o médico que vai fazer, né? O diagnóstico Alzheimer é uma doença crônica, então quem faz o diagnóstico é o médico, e a gente pode desconfiar e encaminhar o paciente, né? Outras maneiras, né? Outras coisas presentes no diagnóstico: aferição na memória, neuroimagens, determinação de metabólitos cerebrais, biomarcadores no líquido cefalorraquidiano, biomarcadores plasmáticos e marcadores da oxidação. Então, para ser confirmado o diagnóstico do Alzheimer, tem que ter o exame clínico e os testes neuropsicológicos compatíveis, né? Teste do mini exame mental, então são testes de uso médico. Déficit em 2 ou mais áreas de cognição, piora progressiva e lenta da memória, sem sintomas de distúrbio da consciência, porque pode ser outra coisa, né? E exclusão de outras causas, como eu já falei. Fatores que podem aumentar a perda da memória ligada à idade. Então, olha só, para a manutenção da saúde cerebral e efetiva prevenção da doença de Alzheimer, a mais comum das demências, todos os parâmetros abaixo devem ser avaliados, tá? Excetuando a presença do gene APOE4
e da idade, que isso daí a gente não tem como controlar, né? São fatores de risco que não é a gente que controla, são genéticos, não tem como a gente controlar. Fora esses dois, né, que é a idade, que é o envelhecimento, e a genética, todos os outros a gente pode prestar atenção para interferir. Então, fatores genéticos, né, já falamos presença de APOE4, uso de fármacos, né, traumatismo craniano, então lesões mesmo cerebral. A gente tem que observar se o paciente passou por isso ou tentar evitar, né? Intoxicação por algum desses metais, né? Alumínio, chumbo, cádmio, mercúrio, álcool. Então, assim, dá para reduzir, né? Álcool é a gente que controla se vai tomar ou não, certo? Álcool é oxidante. Depressão, fatores comportamentais, doença de Parkinson, hipertensão arterial, doença arterial ateromatosa, presença de xenobióticos ou substâncias estranhas, né, que a gente venha a entrar em contato. As substâncias que nós já comentamos que levam ao mau funcionamento do receptor NMDA, estresse oxidativo, hiperinsulinemia, diabetes, hiperhomocisteínemia, insuficiência mitocondrial, múltiplos infartos cerebrais, apoptose, carências nutricionais, barbitúricos, excesso crônico de cortisol, hipercolesterolemia, detoxificação hepática inadequada, processo inflamatório crônico estéril e balanceamento hormonal. Só isso a gente deve prestar atenção para evitar o Alzheimer.